bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui em Novo Repartimento para compartilhar com vocês um pouco da experiência que a gente tem vivido há 15 anos na educação infantil, tá? Então, assim, eu digo que antes de trazer conhecimentos, é necessário conhecer a história de cada um. Com esse jeito pequeno de ser, acho que vocês me viram lá na abertura, estava toda bonita de salto, cabelo solto. Aquela é a vida da formadora, mas eu fiz questão de vir com a vida de professora. Eu sou mais conhecida como a tia Uane, em Altamira e em alguns municípios. Eu lembro que eu falava assim, poxa, eu nunca fui a repartimento, tenho muita vontade de repartimento. E esse dia chegou. Então, eu quero entregar a vocês o kit, tá? Como acolhida. E hoje na nossa palestra de orientação, ela dizia que todos devem ser recebidos com muito carinho. Então, recebam um material e um mimo da tia Uane, porque é assim que eu faço com os meus alunos, tá? Então, eu vou precisar de ajuda aqui só para ir entregando para mim, por favor. E isso é muito bom também, a gente botar a criançada para se movimentar. Então, é uma pasta e um cartãozinho, tá? Como boas-vindas. Eu recebi um quantitativo de 38, mas estou imensamente honrada que já estamos passando de 48. Ainda tem mais ali. Eu falei assim, não, eu sempre gosto de levar mais. Quem não receber é só pedir. Deixa eu pegar mais. Podem ir distribuindo lá para trás. Cartãozinho. Tá aqui, tem aqui. Trouxe aqui nessa sacolinha que é meu. Mais os dois, mais a pasta. Ainda tem mais. Eles disseram que haviam colocado 40 e poucos desse. Eu trouxe 60 do bis. Sobrou? Tá faltando lá atrás. Faltou as pastas? Pode entregar os cartõezinhos? Só me digam quantas pastas, por favor, tá? Quem faltou a pasta que eu vou solicitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pedir 12? 12. 12. Deixa eu ligar para Marcelo. 12. Tá. Como é que eu ligo no som? Aqui, o celular. O menino que olhou disse que não tinha Bluetooth, que era só para ligar direto. Eu não consegui parear, não.
fechar. Enquanto eles providenciam, a gente vai só fazer uma fala com o pessoal que está online, né? Pode ser? Então, boa tarde a vocês que estão online. Recebam a nossa acolhida, que é um cartãozinho de boas-vindas, onde deseja que o segundo semestre seja cheio de novos aprendizados, trocas, inspirações e conquistas para todos nós. Tá? Juntos vamos transformar experiências em grandes resultados. Bom segundo semestre e que essa vivência que nós estamos vivendo aqui hoje, ela tenha sempre esse gostinho de bis, tá? Que vocês, enquanto professores, nós, né, porque eu estou como formadora, mas eu sou professora, eu amo a minha sala de aula, a gente sempre busca e tem lutado por esses aperfeiçoamentos, né? Então, quando eu iniciei a trajetória, há 15 anos atrás, na educação infantil, eu tenho 20 anos de educação. Na área da educação infantil, que foi quando eu me encontrei, e isso é muito importante para nós, enquanto profissionais, que a gente saiba aquilo que te faz bem, porque aquilo que te faz bem faz com que o seu trabalho ele seja cada vez melhor, porque você sente prazer em ofertar aquilo de melhor que você tem. E aí, quando junta com aquilo que você gosta, não tem nenhum tipo de objeção, por mais fraco que a gente se sinta, mas nós temos força, porque nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta. E eu amo a educação infantil, amo os pequeninos como professora. Tive a oportunidade de vivenciar todas as modalidades, né, desde a pré-escola até o berçário 1. O meu atendimento em 2020 e 2024 foram com crianças de 4 meses a 11 meses. Aí tive também no ano de 2025 a experiência de professora rotativa, que era aquela que cobre a hora-atividade, onde eu passava por todas as salas, tá? Já tivemos também experiência no pré-2. Nunca tive no pré-1, mas no pré-2 sim, que a gente trabalha quase os mesmos campos e os mesmos objetivos com intensidade e busca de resultados maiores, né? Então, a nossa jornada, ela vem, o tema dela, ele é tão pertinente quanto os nossos anseios. Porque enquanto professores da educação infantil, o que hoje tira o nosso sono, nos inquieta e nos faz sempre buscar mais conhecimento. A busca pelo desenvolvimento. Quem de vocês, fique à vontade, quem de vocês, quando fez o curso de pedagogia, lembra ou estudou, se aprofundou sobre o desenvolvimento infantil? Levantem a mão, por favor. Jogos lúdicos. Como que nós poderemos caracterizar os marcos do desenvolvimento infantil por faixa etária? Em que vocês se baseiam para fazer isso? Nos autores? De nada. Nas fases. Nas fases e quais são os marcos do desenvolvimento. Nós vamos falando sobre isso. Então, observem como tem sido complexo o nosso trabalho. Porque se nós, professores da educação infantil, não tivermos essa clareza, quais são as fases do desenvolvimento infantil, quais são as dimensões que nós devemos observar para assim avaliar, porque dentro do que eu trouxe para vocês hoje, a gente vai fazer aquele casamento que muitas vezes é necessário, se para acertar, para que a gente possa se fortalecer de conhecimento, e o que eu digo de conhecimento é justamente entender o que é que eu preciso saber sobre cada fase, cada criança, até onde é normal e até onde não é normal, até onde eu posso estimular e a criança vai me responder, e o que eu vou estimular e que ela não vai me responder porque não é a fase ainda.
Então, assim, eu penso que para vocês me corrijam se eu estiver errada. Então, até 2 anos atrás, né, nós da educação infantil, nós não ainda conseguíamos sentir o impacto que vem sendo hoje a educação inclusiva. Tá tudo bem a educação inclusiva para vocês? Não, né? Por que não está? Nós estávamos preparados para fazer parte desse processo? Não. Não tivemos essa base. E aí, queridos, é justamente essa base, obrigada, que a formação continuada, ela vem, quem não pegou, por favor, é justamente porque a necessidade da formação continuada. Porque a educação, como foi colocado hoje, e eu fiquei maravilhada, porque parecia que eu tinha combinado com a Aline. E a Aline é de Pernambuco, eu conheci ela na jornada em fevereiro, em Tucuruí, e o nosso segundo contato foi ontem e hoje. E aí observem que tudo que ela colocou lá, vocês vão estar observando aqui também, tá? Então, primeira coisa, precisamos ter clareza das fases do desenvolvimento para a gente, enquanto professor, entender se o nosso aluno está ok ou não está ok. Primeiro. Segundo, essa capacitação que nós precisamos para saber identificar, saber lidar. Eu não estou aqui para ensinar vocês laudarem, pelo amor de Deus, isso é um crime, porque pedagogo não lauda. Pedagogo, ele olha da parte do desenvolvimento. E é por isso que é tão necessário hoje esse conhecimento, tá? Eu preciso conhecer até o que são marcos e até onde a minha criança ela consegue ir de acordo com a faixa etária que ela está. E muito mais do que isso, a professora colocou hoje lá, que é necessário não olhar para a criança como algo engessado nas 4 paredes. Porque desenvolvimento, nós vamos ver a seguir, ele passa além do crescimento físico. Não é só isso. E existem inúmeras crianças com inúmeras realidades que passam por inúmeras infâncias. Certo? Então, esse olhar, nós viemos e nós acabamos reproduzindo uma aprendizagem moldada, engessada, focada em um modelo padrão. E é o que tem nos frustrado enquanto professores, porque hoje nós não temos esse modelo padrão. Existem modelos. Boa tarde, bem-vinda. E é na busca do entendimento não desses modelos, mas dessas realidades que nós estamos para auxiliar. Nós estamos para potencializar a aprendizagem das nossas crianças, tá? Pois não? O espaço ficou pequeno. Não tem cadeira para você? Tem uma ali. A pasta e um cartãozinho de boas-vindas. Bem-vinda. Então, vamos lá. Quem é a formadora de vocês? Eu me chamo Anne Pompeu, sou mulher, sou mãe, educadora e formadora. Sou especialista em educação infantil, atuo como técnica de referência da educação infantil no município de Pacajá. Exerço a função de chefe da divisão de educação infantil da Secretaria Municipal de Altamira. E tenho dedicado a minha trajetória justamente à busca de formação continuada de professores. A formação no sentido não aonde eu vou ensinar ou como a gente ouve muitas pessoas falarem por aí, aquele formador veio impor a prática que ele usa lá na cidade dele. Não. Aqui eu vim conversar com vocês no sentido de trocarmos experiências e analisar juntos
qual a melhor forma de nós colocarmos essas experiências em conjuntas e, dentre elas, escolhermos a melhor que se adequa ao município de Novo Repartimento. Tá? É uma troca, não é chegar aqui, jogar e pronto, esse é o melhor modelo. Não existe isso. Primeiro, porque Novo Repartimento já tem a história dele. E aí a gente que vem de fora precisa respeitar. Nós fomos convidados a dar assistência técnica e ajudar a construir. E essa é o objetivo que eu vim hoje aqui fazer com vocês. É construir conhecimento e esse conhecimento, para que esse conhecimento ele seja colocado em prática. Tá? Porque não adianta a gente receber algo e guardar algo para si. Então, muitos lugares aonde eu vou, a gente ouve muito as secretarias colocarem, mas professora, a senhora deu a formação, os professores saíram munidos de conhecimento, mas nada mudou. E quando nada muda, a gente não atinge o nosso objetivo. Porque o conhecimento que um professor recebe, ele precisa colocar em prática. Se não dá do jeito que foi passado, mas ele tem a sua liberdade de fazer as adaptações de acordo com a realidade que ele tem. O que não pode ser feito é simplesmente eu receber e nada fazer. Porque aí o que é que eu estou fazendo para mim enquanto profissional, para o meu melhoramento, para o meu crescimento? Porque o meu crescimento, ele só reflete quando há a aprendizagem, quando há o desenvolvimento do meu aluno, da minha criança, tá? Então, aqui a gente traz também, né, essa busca por práticas pedagógicas que assegurem a educação infantil como um processo de educação de qualidade. Então, a cada ano que passa, a educação infantil ela vem ganhando méritos. Por quê? Porque todas as ciências, principalmente a neurociência, ela vem comprovando que essa fase é a fase crucial do desenvolvimento da formação do caráter do ser humano. E nós não podemos fazer parte de uma equipe que vai retroceder toda essa conquista. E quando eu digo retroceder, é quando eu, enquanto professor, quero voltar lá para o ano de 1900 e bolinhas e trabalhar a minha criança apenas na visão assistencialista. O que é a visão assistencialista? É só o cuidado. Então, hoje, a gente sabe que as nossas crianças, e a gente ouve principalmente dos nossos avós, são muito inteligentes. Não são as crianças hoje? Mas e nós? Nós não somos inteligentes? Quando criança, nós não éramos inteligentes? Nós éramos. E o que nós não éramos? Estimulados. Então, o estímulo, hoje, é o que vai definir e vai potencializar esse desenvolvimento na minha criança. Então, hoje, as crianças se sobressaem sobre nós porque elas são estimuladas desde cedo. Aqui, em repartimento, nós iniciamos a vida escolar das nossas crianças a partir de que faixa etária? 2 anos. 2 anos. E Altamira? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Versário 1. Tá? Incrível, trabalhoso, mas muito gratificante. Então, observem, essa conquista só se deu por conta de nós provarmos que quanto mais precoce se estimula, mais a criança se desenvolve. E não é à toa que esses programas que vêm surgindo, como, por exemplo, Creche por Todo o Pará, ele tem todo esse efeito magnânimo, porque a cada creche que se abre, a gente comprova que as nossas crianças, quanto precocemente estimuladas, mais desenvolvidas elas conseguem ser a partir do seu
aumento de tamanho a partir do seu crescimento, tá? Qual é o objetivo dessa formação, dessa oficina? Compreender as fases e os principais marcos do desenvolvimento infantil, fortalecendo as competências dos profissionais da educação infantil para o planejamento e a implantação de práticas pedagógicas inclusivas, tá? E quando eu falo nas práticas pedagógicas inclusivas, eu não estou falando apenas em pegar aquela criança que é atípica ou neurodivergente, mas a principal ideia que eu quero que vocês tenham é que todas as crianças sejam contempladas, independente se ela é atípica ou típica. Mas a gente precisa olhar para as crianças de forma individualizadas e não como coletivo. As crianças do pré-1, as crianças do berçário 2, não. Senão eu vou dizer os professores da educação infantil. E aí eu corro um risco muito grande, porque quando eu falo os professores da educação infantil são competentes, os professores da educação infantil são relapsos. Eu estou o quê? Generalizando. Mas dentro dessa generalização eu tenho pérolas, eu tenho verdadeiros tesouros. Então não dá, gente, para a gente generalizar. Hoje o grito, a necessidade é o olhar individual, tá? É o olhar para cada criança tentando enxergá-la na sua individualidade. Não apenas como aluno do maternal, não apenas como aluno da pré-escola ou do berçário. Esse é o nosso desafio enquanto professor, tá? Quais são os marcos? Então, hoje, para nós, porque nós que somos professores, é necessário que tenhamos esse entendimento. Professor, ele é um estudante que não pode parar nunca. Então, hoje eu vou estar trabalhando com vocês, 4 dimensões do desenvolvimento infantil. Hoje, nós estamos em agosto de 2026. Mas dos estudos que eu venho fazendo, daqui a um ano, no máximo 1 ano e meio, nós já vamos ter 5 dimensões. Ou seja, onde que eu quero chegar? Que todo dia a educação ela traz novidades. E a gente precisa acompanhar essa novidade. A gente precisa acompanhar que não só a criança se desenvolve, mas a educação das crianças está em constante desenvolvimento. Porque o foco hoje é a educação infantil, porque já se provou que ela é base. Então, se ela é base, sempre ela vai estar ali como pedra principal de estudos. E a cada estudo, novas descobertas vão acontecendo e nós precisamos acompanhar essas descobertas, porque senão nós vamos ficar para trás. E muitas vezes, quando eu digo ficar para trás, eu estou condenando 20 crianças, não sei qual o número que a gente tem por sala aqui. A gente trabalha com 2 anos, maternal 1. Vocês chamam maternal 1 aqui também? Hã? Só maternal. 2 anos. 3 anos. E 2 anos, não? É. Ah, tá. Mas o seu é maternal 2, que são crianças de 3 anos ou junta 2 e 3? Só 3. Maternal 2, tá? Maternal 1. Aí a gente tem que verificar como que o município, na política do município, está descrito as modalidades. Se é maternal 1 e 2. Isso, tá? Porque lá a gente tem assim, de 4 a 11 meses, eu tenho berçário 1. Né? E a BNCC ela trabalha bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Dentro desses grupos, a gente se cria subgrupos, que são dos bebês berçário 1 e 2, das crianças bem pequenas, maternal 1 e 2, e das crianças pequenas, pré-1 ou jardim. Aqui é pré ou é jardim que chama? Tá, pré-1 e pré-2. Tá? E assim a gente vai dividindo as faixas etárias. Lá em Altamira, de 4 meses a 11 meses, é berçário 1. De 1 ano a 1 ano e 11 meses, berçário 2.
De 2 anos a 2 anos e 11 meses, maternal 1. De 3 anos a 3 anos e 11 meses, maternal 2. De 4 anos até 4 anos e 11 meses, pré 1. E de 5 anos a 5 anos e 11 meses, pré 2. Tá? E aqui são os marcos legais, ou seja, é tudo que nos ampara legalmente enquanto educação infantil. Esses são os documentos. A Constituição, que nós não podemos fugir, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a Base Nacional Comum Curricular e agora o mais recente, que saiu em 2025, os parâmetros 4 para 2025, os parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. Então, esses são os documentos, né, que nós temos para nos respaldar enquanto profissionais e enquanto política de educação, tá? E aí, dentro da BNCC, o que é que nós, qual é a nossa missão enquanto professores? Garantir direitos. Então, a BNCC ela é muito clara dizendo que nós, enquanto professores, precisamos garantir os direitos de aprendizagem. Quais são esses direitos? Conviver, brincar, participar, conhecer-se, explorar e expressar, tá? Todas têm um entendimento sobre isso. Perfeito? Para que esses direitos eles venham se concretizar, aonde que nós vamos desenvolver esses direitos? Na própria BNCC vem, depois dos direitos de aprendizagem eu tenho o quê? Os campos de experiência. Quais são os campos de experiência? O eu, o outro e o nós. Perfeito. Novo repartimento, ele tem um plano municipal de ensino ou um currículo próprio do município de Novo Repartimento para a educação infantil? Um plano de ensino? Tem um planejamento já estruturado. Mas já foi colocado, está sendo colocado em prática, como que é feito? Que é estabelecido, né? A gente coloca, faz os planejamentos semanais baseados nesse plano maior, que é anual. E esse plano anual, que é anual, ele tem como base qual marco legal? Eu creio que, baseado na BNCC, né, nos campos de experiência, de um modo geral, porque ele já vem bem estruturado. Sim. Tanto que a gente faz só uma organização, só uma adaptação para que ele fique mais adequado à organização da semana, né, de cada escola, porque em cada escola acontecem coisas diferentes. Então, esse planejamento ele é estruturado para cada escola e as escolas têm liberdade para isso. Ele é unificado, mas cada escola desenvolve da forma que contempla a sua realidade. Cada sala. Que ótimo. Certo. A gente tem parâmetros. Perfeito, tá ótimo. E aí dentro, observem que nós estamos vindo bem detalhando como que deve ser feito o trabalho na educação infantil. Dos marcos legais, nós viemos para os direitos de aprendizagem, dos direitos de aprendizagem para os campos de experiência. E agora, como que eu vou trabalhar, professor Uane, esses campos de experiência? Através dos eixos estruturantes, que são... Não, os eixos estruturantes. Na nossa linguagem do magistério, da pedagogia, as brincadeiras e as interações. Essa é a metodologia, né? Eixos estruturantes veio substituir a palavra metodologia.
Essa é a metodologia que eu preciso utilizar para me desenvolver aquela habilidade, aquela aprendizagem na minha criança. E por que o Anne tem que ser a interação e a brincadeira? Por que vocês acham que tem que ser? Ah, não, eu preferia que fosse eles enfileiradinhos, sentadinhos, sem abrir a boca, né? A gente passando informação ali, embora e pronto. Por que agora a BNCC vem e nos mostra que esse conhecimento, que essas habilidades, elas precisam ser desenvolvidas, essas aprendizagens, através desses eixos estruturantes, que é a interação e a brincadeira? Porque essa é a linguagem própria da criança. Porque senão nós vamos cometer o pecado de segregar as nossas crianças, fazer com que ela não tenha interesse. Porque, gente, criança é movimento. Criança é energia acumulada que precisa ser colocada para fora. Então, me desculpe, eu fico extremamente chateada com alguns profissionais que querem laudar crianças sem toda uma investigação, sem antes conhecer a realidade da minha criança. Nós éramos de uma cultura que a mãe dizia assim: nós vamos na casa da vizinha, você vai sentar e só vai levantar quando eu mandar. Eu estou mentindo? Não. Mas, em compensação, nós brincávamos na rua. Nós nos socializávamos com outros irmãos, que até isso hoje a gente tem pecado. Eu, Anne, só tenho um filho. Entenderam? Estou aqui, minha culpa, minha máxima culpa. E essa criança não interage. Ela precisa interagir. Então, nós viemos de uma cultura que, por mais que o pai dissesse, fica quietinho, mas quando eu estava em casa, como dizia minha avó, eu virava bicho. Eu interagia, eu soltava a minha energia. E aonde que as nossas crianças hoje interagem? Onde... E qual é o espaço que elas podem se sentir livres? Na escola. Querendo ou não... A mesma língua. Então, por isso que lá que eles expressam de todos os lugares que eles têm. Porque lá é o único lugar onde elas conseguem interagir com pares. É muita gente para brincar. A gente, quando não tinha muito irmão, eu sou filha de 4 do primeiro casamento. Aí meu pai achou pouco, casou de novo, teve mais 2, separou, casou de novo, teve mais 1. 7 filhos. E aí olha para mim, que tive 7 irmãos, uma infância que eu vivo até hoje, porque é por isso que eu sou apaixonada pela educação infantil, porque é nela que eu posso brincar, é nela que eu posso cantar, dançar com as minhas crianças. Porque é isso que traz felicidade. E eu, enquanto professora da educação infantil, digo, eu prefiro o cansaço físico do que o cansaço mental. Porque o físico, gente, a gente chega em casa, toma o nosso banho, faz as obrigações, deita e dorme. Mas o mental, o seu corpo está estourando, mas a sua cabeça não desliga. Por quê? Porque tu fica o tempo todo brigando com o menino, ao invés de dar atividade para que ele extravase a energia dele, para que aquilo seja algo prazeroso, que no outro dia ele queira voltar, ou então como os meus bebês, que a mãe chega para buscar e ele não quer ir para casa. A mãe está ali pedindo o bebê e ele não, ele está agarrado aqui. Por quê? Porque ali ele tem atenção. É aqui que eles têm atenção. E o que nós falamos enquanto professora vale muito mais que o pai que uma mãe. Porque eu sempre respeitei os meus colegas e quando eu falava, filho, não pega no lápis assim, mas a tia ensinou assim. A tia me ensinou assim. Aí eu, tá, certo, então eu não posso dizer que a tia está errada. Eu vou ter que chamar a colega e dizer, ó, o lápis precisa ser pego de forma correta, porque senão ele vai atrapalhar
o momento da escrita e da transição da letra bastão para a letra cursiva. Entenderam? Então, a gente precisa entender as fases do desenvolvimento e, principalmente, entender que a nossa criança tem muita energia. E não é tentando polir que a gente vai conseguir fazer com que ela entenda, porque é típico dela. Ela precisa extravasar. Ela precisa brincar. Ela precisa interagir. Porque quando eu faço isso, quando eu dou para minha criança interações e brincadeiras, eu estou garantindo os 6 direitos de aprendizagem. É fácil, Tiawane? Não é fácil. Mas é menos difícil do que eu tentar moldar uma criança de hoje no meu molde de 1900 e antigamente. Estou mentindo? Então, essa é a experiência que eu venho trazendo para vocês, tá? Isso é o que a gente vive, isso é o que a gente observa, isso é o que a gente tem mostrado para os colegas, que quando a gente faz um trabalho pautado, conhecendo o que é que eles precisam de muito movimento, tá? Lá nas fases mais à frente a gente vai entender o porquê de tudo isso. Então, a primeira coisa que é necessário a gente entender é que não existe uma infância, como a Aline colocou. Existem várias infâncias. E dentro dessas várias infâncias, existem várias fases, tá? Então, aqui, ó, a infância é um período de desenvolvimento intenso e contínuo, que abrange desde a concepção, ou seja, depois que o bebê nasceu, tá? Desde que o bebê foi gerado, até o início da adolescência. Embora existam diferentes abordagens por dividir essas fases, a mais comum considera o desenvolvimento sobre uma perspectiva biológica e psicológica e social, tá? E dentro dessas infâncias, né, geralmente, hoje, a gente tem elas divididas por faixa etária, tá? Do período pré-natal ou primeiríssima infância, que é a partir do momento que a mulher engravida até o parto, que é conhecida como primeiríssima infância, tá? Então, hoje, muitos estudos eu acompanho, porque assim, a gente precisa entender qual é uma das coisas que tem nos deixado, que é o TEA, o que é que tem causado esse aceleramento de crianças com TEA, né, que é uma má formação neurológica, e isso acontece quando eles estão aqui dentro e não fora, tá? Então, coloquem isso eu ouvi de um pediatra maravilhoso, que é o Dr. Sebastião Júnior, que ele dizia, me explicando que eu pedi essas orientações, o TEA, ele é uma má formação neurológica. Ele não pode ser adquirido, a criança já nasce com TEA. Diferente do TDAH, que o TDAH, dependendo da exposição que eu coloco à minha criança, eu posso desenvolver naquela criança o TDAH. Por quê? E aí vem por que os pediatras, e isso eu fui para essa consulta para poder entender, para falar para os pais, que os pediatras proíbem o uso de celular e qualquer outro equipamento midiático de 0 a 2 anos. É proibido, porque tu acelera o pensamento da criança, principalmente o celular, porque os olhos focam, e aí precisa de um foco maior, e os olhinhos da nossa criança, bebês dessa faixa etária, ainda não está pronto. E aí eu começo a turbinar o cérebro da minha criança com informações. E aí, o que é que nós somos? Nós somos movidos a estímulos. Então, a gente acostuma com muito estímulo que tudo, para a gente que for mais calmo, é desinteressante. Porque eu estou acostumada num movimento tão frenético que até o silêncio me incomoda. Vocês já ouviram? Hoje a gente ouve adultos falar, hoje o silêncio me incomoda. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo de exposição e de estímulo exacerbado. E aí a nossa criança se torna elétrica e a gente pega e diz o quê? TDAH. TEA. Não sei o quê. Dislexo.
já começa a querer laudar. Mas não tem como a gente fazer isso. E por que é necessário essas informações? Porque hoje, né, a nova lei diz o quê? Que primeiro o médico precisa ler o relatório do professor. E olha a responsabilidade que nós recebemos também. Então, como que eu, professora Uane, vou fazer um relatório se eu desconheço as fases do desenvolvimento e os marcos do desenvolvimento infantil? Não é algo contraditório? Não é algo que precisa ser refletido por nós? É. Não só refletido, mas principalmente buscar esse conhecimento. Porque aí nós vamos sim estar cumprindo o nosso papel. Porque eu não posso falar como é o desenvolvimento daquela criança se eu não tenho esse conhecimento. Porque eu preciso dizer se o desenvolvimento daquela criança ele está compatível à sua idade ou não. Porque é a partir dessa informação que eu vou dar, que eu vou ligar o alerta do pai, do médico e da família daquela criança. Tá? Então, a gente tem a primeiríssima infância, que é enquanto o bebê está em desenvolvimento no útero, a primeira infância, do nascimento aos 3 anos, a segunda infância, dos 3 anos a 6 anos, e a terceira infância, dos 6 anos a 12 anos. Essa aqui é uma abordagem geral, mas nós temos autores que trabalham os primeiros, tá? Que trabalham a primeira infância como de 0 a 6 anos. Então, hoje são os estudos mais recentes, tá? Por que a gente divide agora ela em quatro fases? Porque se observa também que aquela mãezinha que teve uma gravidez conturbada, aquela gravidez ela vai trazer consequências, sequelas para aquela criança. Ela vai nascer uma criança agitada, né? Ela vai nascer uma criança que tem potencialidades de desenvolver demais demais especificidades, demais deficiências, tá? Então, observe que é necessário que a gente tenha todo esse entendimento. E eu também não posso fazer um comparativo, né, de infância, porque a infância de bebê, de crianças do nascimento até 3 anos é uma. E ela está amparada, ela está na modalidade creche, por mais que ela faça parte da educação infantil, mas as crianças de 0 a 3 anos, elas estão na modalidade creche, enquanto que as crianças de 4 e 5 anos estão na modalidade pré-escola e as de 6 anos na modalidade anos iniciais do ensino fundamental. Então, é necessário que também se olhe, porque a gente não pode, o que eu venho trazendo para vocês, tentar paramentar ou globalizar aquele ensinamento, tá? Laudam mais as crianças do que as pessoas. Ele já chega a falar que bem sem problema. Às vezes eu quero laudar minha filha, mas depois eu dou laudo. Mas assim, porque às vezes a gente esquece que criança, que aquilo ali acontece na sua fase, a gente chega a ter um comportamento já, sendo que adultos também extravasam. Extravasam. Ou seja, na bebida, ou seja, nas compras, ou seja, no celular, de alguma forma eles trabalham. E as crianças não têm muito assim, no que focar pela energia, a gente acaba lautando. Primeiro, que eles ainda não têm esse entendimento. E aí, a gente vai para a creche. E muitas vezes, né, a gente se depara com crianças, Uane, parece que é fase. Eu escuto muito isso. É fase. A criança saiu do berçário 1, do berçário 2 para o maternal 1, começa a morder. Gente, o que é a mordida? Demonstração de frustração. Muitas vezes, tá? Ou de defesa. Ela fez, deu certo? Ela vai continuar fazendo. Eu fiz, deu certo? Vou continuar fazendo, porque é o quê? Ela aprendeu que ela mordendo... Obrigado, meu amor. Ela mordendo, ela vai conseguir o brinquedo que ela quer, entendeu? A atenção que ela está pedindo ali, não consegue verbalizar, ela vai morder.
Então, olhem como é importante esse conhecimento. Porque eu preciso saber, não é que seja normal. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que essas atitudes são formas de comunicação. E eu preciso entender que aquela criança ela quer se comunicar. Já que ela não sabe verbalizar, a gente xinga, a gente sai batendo porta. E eles fazem o quê? A maioria morde. Bate também. A gente bate na porta, porque a gente já tem o conhecimento que se a gente se bater no outro, nós vamos responder por isso, diferente das crianças. Mas segure o dragão. Tá? Então, aqui nós temos a segunda infância e a terceira infância. E aí eu pergunto para vocês, nesse primeiro contato, como que vocês definem o que é desenvolvimento infantil? Questão de concurso, viu? Como que vocês definem o que é o desenvolvimento infantil? Preciso ouvir vocês? Como que você, na sua prática, consegue conceituar o que é o desenvolvimento infantil? Tem mais aí. Então, vamos tentar chegar num denominador comum. O desenvolvimento infantil é o processo de crescimento e aprendizagem da criança em todos os aspectos da vida. Então, não é só o desenvolvimento do crescimento do corpo. É também, o crescimento, né, as aprendizagens. É onde a gente, na educação infantil, utiliza, né, são as potencialidades sendo alcançadas. O que são as potencialidades sendo alcançadas, professora Wani? É quando você consegue ver o desenvolvimento daquela criança através da sua autonomia. Ela vai aprender a conseguir fazer aquilo sozinha. Porque tudo é ensinado. E tudo que é ensinado precisa ser aprendido. Então, eu lembro que eu fui numa escola e a criança estava lá. Eu falava assim, não, a bebê, a mãe, ela não engatinha. Aí eu falei assim, mas quantas vezes você já engatinhou ao lado dessa criança? Eu sou adulta, eu não vou engatinhar. Eu falei, engraçado, ela é criança, ela nunca viu ninguém engatinhar. E aí ela tem que adivinhar como é que engatinha. E eu comecei a brincar com o bebê engatinhando ao redor. Fui brincando, isso era num sábado, era filha de uma amiga. E aí, quando foi na quarta-feira, ela ligou. A Maria Alice está engatinhando. Eu falei, pois é, amor. Gente, para uma criança, não há nada mais explicativo do que ele tiver fazer. Eu lembro que a gente chega e fala, chuta a bola para um bebê. Não se apropriou da linguagem, somos nós que ensinamos. Vai chutar, ó. Chutou. Quando a gente fala para o bebê chuta a bola, muitas vezes ele pega a bola e joga. Aí eu preciso explicar, verbalizar para aquela criança. Eu vou jogar a bola para você. Eu vou jogar. Eu vou chutar. É assim que se ensina, porque eles não adivinham. E aí é aquele questionamento. O professor que não verbaliza com a sua criança não estimula. Como que ele vai aprender? É.
Obrigada. Porque, gente, nós somos espelho e é muito importante que tenhamos essa consciência. Então, no pré-2, eu tive uma mãe que dizia assim, o meu sonho era que a minha filha fosse médica. Eu falei, é mesmo, mas é o seu sonho. E qual é o sonho dela? Ela falou assim, ela quer ser professora. Falei, ai, que bom. Ela falou assim, sabe por quê, Tchauane? Porque ela chega lá, arruma as bonecas e dá aula. Ela diz assim, e eu não sei com quem ela aprendeu. A mãe sendo irônica comigo. Mulher, você não fez a tarefa hoje, uma menina tão bonita, não fez a tarefa de casa. E eu uso muito essa expressão, mulher. Aí eu falei assim, é mesmo? E aí agora a senhora está com raiva de mim? Ela disse, não, porque ela trata as bonecas tão bem. Até para brigar, ela briga de um jeitinho que a gente sabe que é o que a senhora faz. Tudo bem, não tem problema. Aí você não vai se comportar? Mas na saída eu vou conversar, só eu, você e sua mãe. Ela falava para a boneca. Tudo bem, você não vai se comportar? Na saída eu vou conversar eu, você e sua mãe. E ainda tem a mania de ficar fazendo o dedinho assim. E eu tive uma bebê de 6 meses que também usava o dedo. Aí a mãe veio, Tchauane, eu não sei o que é que está acontecendo com a Isis, que agora ela só quer... Aí eu só comigo, já escondi o dedo. Aí eu acho que deve ser a professora dela, falei pra mãe. Aí ela, sério, tia? Eu falei, não se preocupe que eu vou me policiar, mas é uma mania realmente que eu tenho. E ela tá... 6 meses. Tem algumas fotos que depois eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa experiência. Com o repartimento não tem, mas, gente, essa fase, ela é encantadora. Tudo que a gente estimula, a gente recebe resposta. E aí os pais ficam enlouquecidos. Cantam a música, meu pintinho amarelinho. Aí eles já... Meu bebê tem 1 ano, fez 1 ano e 1 mês. Tudo que a gente estimula, a gente obtém. Só que é por isso que esse despertar que eu quero trazer para vocês, esse entendimento que vai contra a nossa cultura, porque eu precisei me despir dessa cultura, de sair da forma que eu fui trabalhada na educação infantil e fui alfabetizada, sim, meu amor. Sabe? É trazer a realidade, porque educação, ela precisa ser prazerosa, ela precisa ser acolhedora. Há lugares que eu vou dizer assim, a senhora gosta que chame de tia? Eu falei, eu adoro que me chame de tia, porque traz uma certa proximidade. Eu não gosto, eu respeito. Cada pessoa é uma pessoa, mas eu busco uma educação que ela trabalha também o acolhimento, né? Porque hoje, se eu chegasse aqui com o meu nariz empinado e começasse com muitas palavras técnicas que as minhas formações me dão, o que seria? Como que seria a nossa conversa aqui? Então, é necessário que para a gente aprenda, é aquilo que a Aline colocou, a gente precisa muitas vezes se diminuir, se colocar na altura da nossa criança. Não é falando alto, porque se eu falo alto, eu ensino a minha criança a falar alto. Entenderam? É isso, é o entendimento de que eu sou modelo, é o entendimento principalmente de que eu, enquanto professora, eu preciso acompanhar a evolução da educação infantil. Porque hoje a gente dorme com 4 dimensões, amanhã a gente acorda com 5, 6. E a gente precisa acompanhar, porque senão a gente atrapalha o desenvolvimento da nossa criança. Porque eu não ensino o que eu não sei. Se eu entregar para vocês um bisturi e diga, entra naquela sala de cirurgia, você vai operar uma mulher. Vocês vão entrar? Jamais. Então, como que a gente faz educação se a gente não sabe? É esse despertar que é a minha missão também hoje aqui, tá? É que a gente vou trazer, montei tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu fiz um material impresso em forma de uma apostila, porque também eu fico muito valente quando eu vou para os cantos pegar a formação e eu saio só com as palavras, eu anoto tudo. Mas quando a gente tem um material que é referência, que a gente viu que a pessoa teve o cuidado de deixar o que é mais importante, porque a nossa mente também, eu sou professora,
já não anda lá essas Coca-Cola, né? E a idade vai chegando e o trem vai só piorando, né? Então, isso aqui, minha gente, é o que é o desenvolvimento infantil. Ele acontece nas interações e na brincadeira. Porque uma coisa, eu falar para você, você já perdeu a sua mãe? Perdeu? Sua mãe é viva? Viva? Você sabe o que é a dor de perder uma mãe? Quem sabe a dor de perder uma mãe? Por mais que eu imagine o tamanho que é essa dor. Mas eu só vou ter a dimensão quando eu vivenciar essa dor. Então, gente, as nossas crianças só vão ter aprendizagem se elas vivenciarem a aprendizagem. Eu não posso falar para minha criança, pula amarelinha. Minha criança de 1 ano, 2 anos. Ninguém ensinou amarelinha para ela. Tem que ser ensinado. Primeiro eu começo brincando com o equilíbrio da criança. Vamos primeiro ficar de um pé só. Quem consegue? Quem consegue pular de um pé só? E assim eu vou trabalhando. Então vocês vão ver que inúmeras crianças não vão conseguir. E aí a gente vai trabalhar, criança por criança. Porque não adianta eu falar, todo mundo pula, mas ela não conseguiu e tá tudo certo. Não tá certo. Porque essa conseguiu, mas o que eu fiz por essas duas que não conseguiram? Eu fui lá, eu tentei estimular para que ela botasse pelo menos a mãozinha na cintura, porque dá um maior equilíbrio, e que ela pulasse, porque assim, ó, eles ficam todos soltos. Mas quando ela segura aqui, ela sente uma firmeza no tronco, ela consegue ter um maior equilíbrio e assim por diante. Então, é necessário que tenhamos essa consciência, porque senão eu não estou desenvolvendo a minha turma de forma integral. E o que é o desenvolvimento de forma integral? É eu me preocupar com todos, mas principalmente com cada um. Ela aprendeu, mas elas duas não aprenderam. E o que eu fiz para que elas aprendessem? Eu simplesmente fingi que não vi. Só que elas também são minha responsabilidade, elas também são minhas alunas. E eu precisava de um esforço a mais, porque eu digo que a minha metodologia, que o meu trabalho é desenvolver as crianças de forma integral, desenvolver a minha turma de forma integral. E quando eu deixo alguém para trás, eu estou pecando porque eu não estou desenvolvendo de forma integral a minha turma. E aí, quando eu falo no desenvolvimento de forma integral, que é quando nós vamos entrar nas 4 dimensões, tá? Então, compreender o desenvolvimento infantil para transformar o olhar, o planejamento e as práticas pedagógicas. O que é os marcos do desenvolvimento? São os parâmetros universais de aquisição de desenvolvimento da aprendizagem e habilidade. É o que é, por exemplo, 4 meses. Então, a criança já começa a balbuciar. Alguma coisa. Isso é um parâmetro nacional. Tá? E o que são os indicadores, as dimensões do desenvolvimento? São os parâmetros contextuais. Porque dentro do universal eu tenho os contextuais. E quais são esses parâmetros contextuais? Socioeconômico, tá? Socioemocional, que é a criança socializando e demonstrando o que sente. O cognitivo, que é o desenvolvimento aqui do pensamento. A linguagem e o físico-motor. Então, eu descobri que o meu filho, hoje ele tem 16. Com 10 anos, era obesa, foi para a academia, chegou lá, ele não sabia pular corda. Desenvolvimento motor. Porque ele sempre foi gordinho, a gente sempre ficava tirando essas atividades de maior impacto para ele. Por quê? Porque ele era forte, ele era gordinho. Mas aí que era o momento de estímulo. Não é? Então, agora sim, eu tenho marcos, tá? O que é próprio para cada idade
de forma universal e dentro desse marco eu tenho os indicadores. O que é o socioemocional, o que é o cognitivo, o que é a linguagem e o que é o físico-motor, tá? E aí vem a cereja do bolo, tá? Que são essas 4 dimensões. E aí vocês vão ver posteriormente que essas 4 dimensões elas estão diretamente ligadas a quem? Aos campos de experiências. É muito importante que a gente consiga fazer essas ligações, porque uma coisa é o campo de experiência, outra coisa é o direito de aprendizagem, outra coisa é o desenvolvimento. Não, é tudo junto. Um está interligado ao outro, e eu vou mostrar isso para vocês. Desenvolvimento socioemocional relaciona-se à construção da identidade, da autonomia, dos vínculos afetivos, da convivência, da expressão das emoções e das capacidades de interagir com outra pessoa. Qual é o campo de experiência aí? Bora, professoras, valendo 1 ponto no concurso. O eu, o outro e o nós. Tá nítido? Conseguem visualizar? Perfeito. Vamos para o desenvolvimento cognitivo. Refere-se à construção do pensamento, da curiosidade, da atenção, da memória, da solução de problemas, da imaginação e da compreensão do mundo. Não. Puxa, porque os campos de experiência eles sempre estão interligados, mas tem um que é mais forte no cognitivo. Não, isso não foi isso que eu falei. Isso que eu falei, pensamento e imaginação. Ele tem, mas o maior presente, qual é? Espaço, quantidades, relações, porque ele precisa fazer o... perdão, não escutei, falaram baixinho. Tá? E agora o desenvolvimento da linguagem? Tá fácil. O mais forte, porque todos estão interligados, mas o mais forte. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E o desenvolvimento motor? Corpo, gestos e movimento. E a gente também tem lá no cognitivo traços, sons, cores e formas. A gente também tem traços, sons, cores e formas na linguagem, porque eu verbalizo, mas eu também lá posteriormente eu vou precisar o quê? Escrever, né? E aí nós temos também a questão da memória, que trabalha os sons, lá no traço sons. Então, foi só para a gente fazer esse exercício, porque sempre tem um fator a mais. Mas todos estão ali, tá? Então, aqui na linguagem, envolve todas as formas de comunicação da criança, como gestos, expressões, balbúcio, fala, escuta, interação e, posteriormente, as diferentes linguagens presentes na educação infantil. Então, como que eu converso com o bebê? Através da expressão do meu bebê, através do choro. A gente, quando é mãe, todas são mãe, a gente consegue identificar o que é o choro de dor, o que é um choro de dengue, o que é o mais gostoso, né? O que é um choro de birra. E assim por diante. Isso é o quê? Nada mais do que a linguagem do bebê. A senhora quer falar? Lá no finalzinho? Não, que eu vi a senhora assim com a mão. Tá. Até aqui, ok? Já está na hora do lanche, vocês me avisem, que eu me empolgo. Tá. Então, desenvolvimento motor relaciona-se ao controle do corpo, aos movimentos, ao equilíbrio, à coordenação ampla e fina e à exploração do ambiente. Até aqui tá ok? E aí a gente vem nas fases propriamente dita, no sentido de que é necessário a gente olhar o que é um bebê, né, o que é uma criança bem pequena e o que é uma criança pequena. E alguns marcos, eles são essenciais para essas fases. Por exemplo,
De 0 a 1 ano, o que é que eu vou trabalhar? Descobertas e vínculo afetivo. Minha gente, quem trabalha com bebê, se o bebê não te aceitar, é uma queda de braço que vocês não têm noção. Porque ele chora da hora que chega à hora que vai embora. E aqui a creche, o 2 e o 3 anos, é integral ou é parcial? Sério? Não tem nem que é típico de cada fase. De 0 a 1 ano, descobertas e vínculos afetivos, exploração sensorial e movimento e comunicação e afeto. Tá? De 1 a 3 anos, autonomia e exploração, linguagem e interação, brincadeiras e imaginação. De 4 a 5 anos, ampliação das habilidades, tá? Pensamento e criatividade, socialização e participação. Basicamente, é esses os princípios que nós vamos utilizar para que a gente possa fazer esse trabalho, seguir como norte para o desenvolvimento das aprendizagens da nossa criança, tá? E aí, eu quero compartilhar com vocês, vamos ver de que forma a gente vai fazer. Essa apostila que foi montada, onde eu vou precisar que a gente monte grupos por atendimento, tá? E aí, como a gente só trabalha com 2, 3, 4 e 5, a gente vai montar 4 grupos. Mas é importante que vocês olhem os outros grupos, porque ele é sequenciado, né? O que é que eu tenho que olhar, né? A minha criança de meses, até onde que eu vou estimular para quando o professor do aninho pegado, o de 2 aninhos olha para o que foi trabalhado e assim por diante, tá? Para que a gente não cometa o pecado que a gente já vem cometendo, de querer culpar o professor da série anterior. Ah, ele não fez um bom trabalho. Ah, não fez isso. Então, é necessário que a gente saiba o que aquela criança precisa aprender em cada idade, tá? E aí, vocês têm grupo de escola, coordenador está aqui? Tem? Da escola. Para quem que eu posso mandar o arquivo para que vocês possam compartilhar? Quem é que está? Vou pegar e você passa para todas da sua, tá? Espera aí, vou só anotar aqui. 015 94 94 99200 5977. Eu e a Massa. Qual é o nome? Rosinete. Rosinete? Rosinete. A Nada já foi, eu já fui. Mas também eu posso compartilhar com os coordenadores e aí posso compartilhar. Pode ser. Eu só Tá. Eu vou passando de um por um para ficar mais, para mim não me perder aqui. Vou passar o material. Já é o recreio. Já é o lanche? Então, a gente pode ir enquanto eu passo o material para ela, tá? E aí a gente vai começar a compartilhar. Tá, meu amor. E a senhora só pega o material, tá? A senhora é de qual escola? Ela disse que vai botar no grupo dos coordenadores. Quem é a sua coordenadora? Tá aqui? É a Antônia. Tem alguma colega da sua escola que a senhora possa pegar? A Lenita. Tá.
A assinatura a gente disponibiliza o QR Code. Pois é, eu posso assinar amanhã, 2 de manhã. A senhora tá aí com o seu celular? Psicólogo, eu faço dessa. Não, o seu celular tá aí? Tá. Então pega ali Quem está no grupo da educação infantil? De repartimento? É? Da LE? A professora já está postando a apostila lá, tá? A outra coordenadora, ela foi só melhorar a internet, que a dela tá só carregando. São dois grupos de educação infantil, da zona urbana e da zona rural. Tem que jogar na rural também, porque da zona urbana não é todo. A senhora é da zona rural? A senhora é administradora? Lá é que joga no professora. Tá. Quem é a Eliette? Chame ela lá pra mim, que aí eu já passo, ela joga no grupo. A Eliette Filha. É a Eliette Filha. Você tem esse Wi-Fi? Pois é, o menino botou no meu computador, não me deu a senha. Eu tenho o meu, do meu celular, da minha... Eu tô sem internet Pede aqui para alguém da organização para eles te darem, porque tem uma jornada aqui. Acho que está precisando baixar a apostila. Ô, minha querida, tu tem um telefone da tia Lu? Porque eu tirei minhas férias agora, eu não tô na cidade. Aí tu vê com ela, por favor, tá? Boa tarde. Tá com seu celular aí? Meu tá lá na sala com a Isabel. Eu tenho. Qual é o nome do grupo? Eu esqueço. Educação infantil, né? Mas... Já estamos ao vivo. Tá. Você quer o meu contato? É porque, na verdade, eu preciso que você coloque num grupo uma apostila que eu quero compartilhar com eles, Envia que eu pra mim, montei. as meninas têm meu contato, que aí eu coloco. Anota meu número aí. 94 Peraí. 94 991 58 99 46 6. Opa. Isso, Eliette. Tem um bocado de Eliette aí, né? Isso que eu vou botar. Compartilhar, mas só você vai fazer, Eu fecho. Aí eu falei isso. Deixa eu buscar a tampinha. Vocês pensam o quê? Vocês pegam na orelha de vocês e eu não vou pegar na minha. Aí você envia pra mim que eu compartilho com eles. Qual é o seu? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, Eliette. Já foi. Pode botar no grupo. Obrigada, meu amor. Então, agora nós vamos para a metodologia da nossa oficina. Tá? A senhora Eliette já foi para botar no grupo. A gente passou para ela. Aí, quem ainda não tem, que não está em nenhum grupo, que ainda não conseguiu visualizar a apostila de leitura complementar. Tá. A senhora tem o contato de todas? Então, vamos passar para a senhora, que assim você compartilha. Pai Celeste. Resolvido.
Deixa eu logo botar o número dela aqui. 01594. Qual é o seu contato? O meu 94 91 991 43 39 24. Isso. Qual o nome? Adriana. Bota AE. Peraí. Pra mim saber. Tá, vou já te mandar. Foi. Ainda não chegou. Chegou? Tu conseguiu botar a internet? Já mandei. Adriana, novo repartimento. Agora. Ah, não. Peraí, porque ele tá atualizando agora. Ah, tá. É muita. Só foi. Tá. Deixa eu só olhar se eu anotei direitinho. Deixa eu ver também. Peraí. 91 43 39 24. Acho que tá faltando. Vai. 9. Edita aqui, ó. Deixa eu ver. Nove, não, você colocou 99, foi? Deixa eu ver. É. Ela já colocou. Ah, deixa que as meninas diz que já colocou. Já colocou? Já colocou, meu amor. Mas por que não foi, será? Não sei. 93. Peraí que eu vou excluir e tentar mandar de novo. Vou apagar lá e fazer de novo. Anota o meu, então. Aí tu me manda um oi. O meu é 93. 93 991 89 1570. Wani, W-A-N-N-Y. Eu não tenho nem um antes. Me manda um oi. Já foi. Ok? Todo mundo agora? Quem não tá com a apostila? Professora, eu preciso saber como que eu faço para mandar para o pessoal lá da zona rural. Ah, tá. Então, fechou. A Eliette consegue mandar, né, professora, para a zona rural? Pessoal, tá. Pronto. Então, vamos lá agora. Nós vamos montar grupo. Eu prefiro que seja grupo por faixa etária, tá? Ou seja, quem trabalha com o maternal 1, crianças de 2 anos, monta um grupo. Crianças de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. E quem trabalha no AE, o grupo do AE. 5. Que aí vocês vão estudar tudo.
Como é, professora? Não entendeu? A senhora tem 2 turmas? Qual a de maior dificuldade? A senhora trabalha com quais turmas? 4 e 5? Tá. Vamos lá? Aí vamos só se reunindo. Porque a gente vai fazer uma leitura compartilhada. Eu vou dar a orientação da oficina, tá? Qual é a nossa orientação? No slide que eu passei, foi algo bem superficial para não ficar muito cansativo, certo? Por isso que eu preparei a apostila, para que vocês, no momento mais tranquilo, porque tem bastante conhecimento aí, algumas coisas que são bases para a gente entender, né? E aí a gente montou esse trabalho para vocês para servir de suporte. Porque assim, não adianta eu vir aqui, amanhã nós vamos trabalhar sobre as práticas. Lá eu vou ter bastante coisas práticas. Mas antes de eu chegar na prática, eu preciso ter esse conhecimento claro do que o que é que eu devo desenvolver por faixa etária. E é importante que a gente faça essa leitura, porque como nós, professoras, aqui de Novo Repartimento, não temos berçário 1, não temos berçário 2, né? Então é importante que vocês olhem, porque o que vai acontecer? Provavelmente as crianças que irão chegar para vocês, elas não vão estar com aquelas habilidades, com aqueles marcos do desenvolvimento estimulados, tá? Por quê? Porque vocês, maternal 1, é a primeira experiência escolar da criança. E aí é necessário que você dê uma olhada, para quem está no maternal 1, o que deveria ter sido estimulado no berçário 2. O maternal 2 também vai olhar no maternal 1, para poder compreender que ela é uma evolução. Algumas coisas irão se repetir, mas é onde cada modalidade ela vai colocar mais intensidade, tá? Isso fica muito claro quando vocês já leram, eu tenho certeza, a BNCC, já leram? Vocês conseguem visualizar que lá na BNCC a gente trabalha somente 3 grupos, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Dentro desses 3 grupos, a gente tem objetivos de aprendizagem por campos de experiência para cada grupo desse. Mas o ANE, a gente tem 6 grupos. No caso, vocês têm 4 grupos, que tem crianças bem pequenas, divididos em maternal 1 e 2, e crianças pequenas, subdivididos em pré-1 e pré-2, não é isso? Mas o que é que diz a BNCC? Ela vai dar o mesmo objetivo de aprendizagem para tanto para o 1 quanto para o 2. E aí, Wani, como é que a coisa vai funcionar? Eu preciso entender que no 1 eu vou introduzir a aprendizagem e no 2 eu preciso consolidar essa aprendizagem. A minha criança tem que saber fazer aquela tarefa que é para ela me mostrar que ela aprendeu. Então, lá eu tenho que a criança está com coordenação motora ampla, consegue pular. Então, eu preciso verificar que se a minha criança pula. Ah, ela só pula assim. Mas se de repente eu ponho um obstáculo alto, um degrau, a minha criança não consegue pular. Então, essa habilidade, ela foi concretizada? Não. Ela foi parcialmente, porque ela pula sozinha. Mas se eu ponho ela para pular de um degrau para o outro, ela não consegue. E muitas vezes ela não consegue porque ela não foi estimulada. Principalmente quando os pais de hoje são tão coruja. Menino, tu vai cair. Menino, não se mexe. Menino, não faz isso. Menino, não sobe em árvore. E a testa da mãe é toda partida de cair de árvore, porque subia com os irmãos, né? Aí tem isso, que os próprios pais impedem o desenvolvimento dos seus filhos. Estão mentindo? E essa geração não é tão nova. Quantos anos essa geração? Não pode perder. Oh, meu Deus, vou me embora.
Quantos anos essa geração? Quantos anos essa geração? 30 mais. 47 vou fazer dia 6 de novembro. 47. Feliz da vida. Tive o meu José, que foi a minha experiência ambulante na educação infantil, com 30 anos. Então, assim, ele foi minha cobaia. Quem sofreu foi ele, porque tudo que eu via, eu queria contar a história, ele na barriga, e todas as vivências que eu pude experimentar, eu experimentei com o meu José. Então, quando ele era bebê, que ele escutava aquela música do Ursinho Pimpão, ele estava com a maior cólica do mundo. Aí eu botava, porque quando ele estava na barriga, eu botava e contava história, fazia massagem. E tudo que a gente vivencia, todos os estímulos desde o útero, gente, é maravilhoso. É estímulo, a criança responde desde a barriga. E até hoje ele tem irritação se encosta a barba. Porque o pai ficava encostando a barba na minha barriga, e a barriga era enorme, eu engordei 24 quilos. E ele virava todo para cá, a barriga ficava torta, assim. Aí o pai passava a barba desse lado, ele vinha todo para cá. E até hoje, 16 anos, se o pai encosta a barba nele, ele fica irritado. Então, observe o que é o estímulo nas nossas crianças. E é por isso que eu amo essa fase dos nossos bebês. Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa gostosa para a gente compartilhar. Eu preciso dos... Tem algumas vivências aqui para vocês ficarem com água na boca. Amanhã eu vou trabalhar mais o pré. Ixi, não está transmitindo aqui. O que foi que aconteceu aqui, meu amigo? Eita. Saiu? Não, voltou não. Já faz tá caindo. Faz tá caindo, você vai ver que a central não tá segurando. Então, olhem aqui um pouquinho da nossa vivência. Aqui, o Anne não conta história para bebê, conta. A tia Anne está contando história aqui. Aqui eu estou estimulando para ele começar a se tornar independente, para a gente iniciar o processo de andar. Aqui a gente estava fazendo a nossa apresentação do projetinho do Dia da Fruta, eles também entram, bebês de 4 a 11 meses. Aqui a gente está estimulando o caminhar desse bebê, utilizando o macarrão, que é maravilhoso, dói menos. Aqui a minha colega está com uma toalha, só que a toalha dói muito, a gente não tem tanta força para segurar e dar essa autonomia para eles começarem a se acostumar com o peso do corpo. Do nada, quando a gente tira isso aqui, eles já estão acostumados, aí eles só... É lindo demais, eu sou apaixonada. Aqui também, essa criança, ela era uma criança que não tinha muito movimento, então eu ficava trabalhando com ela na bola, para ela ter reflexos e começar a se acostumar com movimentos. Tá? Se deixasse, ele ficava o dia todo quietinho no berço. Então, aqui estimulando criança. O Anne bebê não pode. Vai, tem que sair todo dia da sala, porque é esse cansaço que deixa eles dormirem. Então, na hora do sono lá, nós ficamos sozinha, porque a cuidadora sai, são 2 professoras, porque aqui a gente atende 16 bebês. São 2 pedagogas e uma auxiliar, tá? E aqui, ó, quem disse que eles não tomam banho? Tomam banho de mangueira, tomam banho de piscina, tomam banho de chuveirinho, que imita a chuva, que a gente, se botar na chuva, é presa. Mas eles têm que sentir, não tenho aqui mais, não, eu vou trazer amanhã no meu celular, eu tenho.
A chuva que a gente imita, deixa eu tentar ampliar essa aqui, vocês vão... Ó, vocês conseguem ver o cano aí furadinho e cai a água imitando a chuva. Já que eu não posso levar eles para tomar na chuva, a gente inventa a chuva para eles. Tá? Então, olha, igual uma menina, 10 horas é 4 alimentação. É o café da manhã, mamadeira. Aí a sopinha, 10h30. Aí um suquinho natural com biscoito ou frutinha amassada para os menores, depende de cada faixa etária que eles estão, porque mesmo sendo de 4 a 11 meses, tem muita diferença, tá? E antes de sair, sopinha ou jantar, 4. Aí fica assim, olha, que coisa mais gostosa. Tom, tem um que era 3 mamadeiras. Aí eu falei, mãe, não pode fazer isso. Mas o Andy chora muito, vai quebrar o bucho do meu bichinho. E é maravilhoso, porque todo mundo quer ir ajudar, leva para o parquinho, traz lá como que nós trabalhamos. A gente tem o coordenador, ele monta uma tabela da visita aos espaços externos, tá? Então, lá nós tínhamos, nessa outra aqui, uma árvore que era a paixão deles. Era os dias de terça-feira. Então, nessa árvorezinha aqui, embaixo dessa árvore, era piquenique. Nesse dia, a gente estava apresentando, cada semana a gente apresentava uma fruta para eles, né? Nesse dia, se eu não me engano, era laranja. E aí, a gente levava eles, tirava da sala, porque o bebê, ele dorme maravilhosamente bem quando ele é retirado daquela sala presa, tá? Então, assim, eles só choravam na hora de voltar, que aí tinha que voltar. Então, observe, dependendo, ó, esse aqui era bem pequenininho, vou ampliar, que fica melhor. 16 alunos, 3 meses. É para carregar, como é? Vai lá, levar um, deixa, vai. Isso, vou mostrar aqui, vamos explicar a logística. Então, a gente tem, geralmente, essas cadeirinhas que são doadas pelos pais ou pelos amigos da Tchauane. Anda já. O tapetinho. Aí, ó, observe, agora aqui nós estamos as 3, mas fica uma e 2 vai buscando. Aí a gente vai pedindo ajuda das meninas da cozinha. Aí o problema é que elas não querem devolver depois. Elas vêm com eles, deixa aqui, vá, que a gente tem que fazer atividade. Então, ó, todos aqui, tá? Hoje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa criaturinha aqui chegou na creche com 4 meses. A mãe não treinou nada, tirou e levou para a creche. Eu sofria demais, porque eu dava na colher, aí não queria comer, eu dava no copinho, não queria comer. Aí a última, eu, mãe, pelo amor de Deus, traz o peito, que eu tenho peito, mas não tenho leite. E aí ela tá chorando demais, não vai deixar os outros dormir. Aí a mãe tinha que ir lá amamentar. Eu falei, lá em casa começa a trabalhar, ou colher, ou mamadeira, ou copinho, porque ela tem que comer aqui. Depois que aprendeu a comer na creche, minha gente, vocês verem a bola que tá. Aí, de vez em quando, eu faço a visita nas creches, agora, enquanto coordenadora, e aí, toda vez eu vou lá no meu berçário. Mas, assim, lá em Altamira, a gente tem 12 creches. 12. Aí, por isso que eu tô com 4 colegas. Eu dividi, eu falei, gente, eu não dou conta de... Só creche é 12. Aí eu tenho pré-escola e tenho creche EMEI, que são escolas que trabalham de 3 anos até os 5 anos. No total, Tchauane, dá 30. Só em Altamira. Em Pacajá, a gente está com 2 creches. Abrimos uma quando eu fui para Pacajá, 2024. E agora, em abril, nós abrimos a 2ª creche em Pacajá. Só que Pacajá não atende bebês porque os pais não conseguimos formar turma. Conseguimos 6 bebês só dessa faixa etária. Só que lá nós iríamos trabalhar de 6 a 11 meses. Tivemos só 6 inscrições. E aí, preferimos, deu mais para 1 aninho a 1 ano e 11 meses, abrimos 2 de berçário 2. Lá em Altamira, eu vou para o Ministério Público por causa de vaga de meses. Estou com uma lista enorme. Aí já tem querendo construir, tá? Então, gente, é isso aqui, ó, que a gente precisa entender para que a gente consiga fazer essas atividades.
E aí, olha aqui, porque chora. Não vou mentir. O primeiro mês chora até você entender que você tem que criar um vínculo com aquele bebê. É acalentar. Então, tem umas que vocês vão vendo. Vocês não viram a Tiawane com um bebê no colo. Por quê? Porque eu tinha 16 crianças. Ó, aqui, isso aqui é dentro da sala, que a gente também, o dia que não dá, estava muito quente, ou então está chovendo. A gente traz a alegria para dentro da sala, porque eles precisam. O que não pode acontecer é eles ficarem sem a nossa supervisão. Verdade. Entenderam? Ó. Então, aqui a gente deixa livre para explorar. Aqui também outra coisa que eu gostava muito de montar os cantinhos. Só bola, só carrinho, só boneca. Para deixar, para não ter aquela briga. Porque esse tamaninho, pensa que não briga? É o que mais briga, mulher. Se um pega a bola, o outro quer aquela bola. Tem um monte de bola, mas eles querem essa aqui, porque esse aqui pegou. Tá? Então, observem o que é a nossa proposta. É isso. É você conhecer o que eles precisam para planejar as suas aulas de acordo com a necessidade deles. Porque a nossa necessidade não é a necessidade deles. Se não é a necessidade deles, não é prazeroso para a criança, fica enfadonho. E aí é quando a gente se frustra. Tem uma experiência que eu trouxe o vídeo, amanhã eu quero mostrar para vocês. Que eu queria que eles, eu queria ver a reação deles ao pegar aquelas bolas, bem pequenininhas, a gente põe na água e elas tufam. Aí tá, eu toda empolgada, eu quero ver como que vai ser. Gente do céu, eu fiquei frustrada, mas eu tive uma grande lição, porque eu sou dessas. Tudo eu vou buscar só o lado bom. Levei as bolinhas. Deixa eu ver, aqui no meu WhatsApp. Gente do céu, aí eu tô lá querendo que eles pegassem, tinha um que conseguiu, e eu, parabéns, conseguiu, meu amor. Quando eu olho pro lado, eu tô... E eu, não, gente, me ajuda, tira da boca. Aí fiquei, tira tudo, fiquei, meu Deus, e agora? Vou pensar, foi tão bonito, eles lá, encantados. Eu tenho um vídeo, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês. E aí depois, pã! Aí a nossa nutricionista é 0 açúcar também. Falei, lá vai, vou fazer com gelatina, que aí eu vou ficar mais tranquila. Pode botar na boca aí. Aí falei para minha coordenadora, ela falou, Anne, a nossa nutricionista, eu falei, mas tem a DAD e a 0, eu vou atrás da gelatina 0. Fui atrás da gelatina 0, fiz de várias cores e foi uma festa. Se bem que eles até tomaram banho de gelatina, mas estava valendo, que aí eu fiquei menos atarantada de que eu não podia comer, que eu não sei o que é que tem, né? Naquelas bolinhas, é tudo industrializado. Mas a gelatina até eu comia. Eles lá e eu falava, pode comer. Aí eu comia, mostrando que eles podiam comer. Aí eles me olhavam, aí pegava assim com uma cara de que não... Aí olhava, não. Aí daqui a pouco eu comendo para mostrar. E a diretora olhando, filmando, ela falava assim, mulher, não come muito não, porque só tu vai acabar, as crianças não vão nem provar. Eu falei, mas eu estou ensinando eles a comer. Então, minha gente, para a gente começar, o nosso trabalho é esse. É a gente fazer esse estudo do que é essencial, o que é que eu devo, né, me planejar para me desenvolver na minha criança por faixa etária. E aí, agora, eu preciso deixar uma coisa muito clara para as professoras do pré-2. Então, a gente sabe, né, que... Eu quero água. A gente sabe que o pré-2, ele também, além de todas essas atividades, e é por isso que o pré-1, ele vem fazendo esse trabalho, e o pré-2 a gente vai consolidar. Mas é importante que a gente entenda também que é necessário a apresentação das letras, né, das vogais no pré-1 e das consoantes, juntando com as vogais, a gente consegue apresentar para as nossas crianças do pré-2 a família silábica das letras. Por quê? Porque se eu não dou essa base, eu acabo com o meu professor do primeiro ano. Tá? E essa fase de pré-1 e de pré-2 é o encantamento, é a paixão que a gente vai desenvolver pelas letras. Tá? E aí eu quero contar um segredo para vocês que eu aprendi com muito custo, mas que eu quero trazer para vocês,
que foi eu pedir para viver um tempo no primeiro ano, que eu queria entender se eu estava fazendo correto enquanto professora do Pré-2. E, minha gente, o segredo, porque nós, da educação infantil, a gente se prende na escrita, mas é necessário que a gente entenda, e aprendi isso no meu curso de pós-graduação de alfabetização e letramento, que a leitura ela tem que vir antes da escrita. Porque se eu faço o processo inverso, e nós no Pará fazemos muito isso, né, a gente se preocupa com a letra da criança e esquece da leitura. E aí, quando eu apresento a escrita antes da leitura, eu condiciono a minha criança a se preocupar com a estética e esquecer da atenção. E aí, Wani, qual é o segredo que tu aprendeste? É trabalhar a atenção auditiva da minha criança. A criança precisa entender que ela tem que ouvir o que ela fala. Como assim, Wani? Você ensina a sua criança, você apresentou a letra B, agora a gente vai aprender a família, porque lá no pré-1 nós aprendemos as vogais. Beleza. Agora nós estamos aprendendo as consoantes e se eu fizer junção de conhecimento, que muitas vezes eu aprendi lá, de tanta professora tentar enfiar na minha cabeça, é junção de conhecimento, porque o conhecimento ele é base. Se eu aprendi as vogais, é porque eu vou precisar delas. Quando eu apresento as consoantes, eu vou consolidar essas aprendizagens, juntar, e aí eu dou sentido a quê? As famílias silábicas, tá? E eu consigo, sim, apresentar a consoante juntando com a vogal e já apresento ao mesmo tempo a família silábica. E a cereja do bolo é trabalhar a consciência auditiva na minha criança para que ela escute o que ela fala. E é isso que a gente não tem. Porque quando eu faço a brincadeira com eles do desafio, é assim, você consegue dizer para a Tia Wani ler essa sílaba, bó, e essa aqui, lá, e as duas. Aí ele fica. Agora você vai olhar para a Tia Wani, vai ouvir o que a Tia Wani fala. Eu vou falar 4 vezes, juntando, e você vai ouvir. Eu vou aumentando a forma mais rápida de falar. Bola, 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 bola. Qual foi a palavra que a Tia Wani disse? Bola. Aí é a vez dele. Aí ele vai. Aí você vai treinando. Bola. Aí ele fica bola, bola. Não, escuta o que você está falando. Fala bem rápido, os dois juntos. Bola, bola. 4 vezes, 5 vezes. Bola, 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 bola. Tia Wani, é bola que eu estou falando. Eu falei, pois é, meu filho, é bola que tu está falando, menino. Tu já sabe ler, rapaz. Aí mesmo, agora bora a outra, Tia Wani. Bora a outra. Agora que a gente vai outra aqui. Aí a gente vai trabalhando isso, Nide. É desafio. Não é? Menino, lê aqui. Menino, lê aqui, menino. É bola. Aí teve um caso. Minha irmã é advogada. Aí queria muito ir na escola para ver. Aí chegou com o meu aluno. Eu estava nesse primeiro ano. Aí eu falei, tá, agora é hora de tomar a leitura, mano. Ela olhando, aí pegou pro menino, era camisa. Camisa. Qual é a palavra que tu formou? Camisa. Aí ele olhou o desenho. Blusa. Aí ela olhou e falou assim, mano, eu jurava que aqueles TikTok que eu assisto era mentira, mas é tudo verdade. Eu falei, é. Aí, de novo, mano, ela falou assim, não, mano, olha, eu sou advogada, eu adorei teu dia, mas tu fica aí, porque eu não tenho essa paciência. Eu falei, beleza, então. Então, vamos lá, Luiz Guilherme. Camisa. Agora a Tia Wani vai falar 4 vezes. Camisa, 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 Luiz Guilherme. Qual foi a palavra que a Tia Wani falou? Entenderam? É atenção auditiva. E aí, minha gente, aí a gente se quebra, porque hoje a gente trabalhar a atenção auditiva deles não tá fácil para nós com essa bênção na vida da gente. Entenderam? Mais devagar. Outro desafio que eu fazia muito com eles. Tinha a minha televisão, baixava, eu não lembro o nome, que isso foi em 2022. Que aí, os vídeos do desafio, aí ele joga a imagem, primeiro ele vem com a imagem, aí, por exemplo, da bola, né? Aí ele vem, bola. Aí eu falo, e quem é mesmo bó? Aí eles olham, B com O. Aí eu ficava na frente da televisão. E quem é o bó? Aí eles, B com O. E quem é o lá? Cobria, B com A. E se eu juntar, bola. Qual é a palavra? E assim todo dia tinha leitura.
outra coisa importante que eu quero deixar para vocês. Professores do pré, a gente sempre arruma a nossa sala bela, linda, mas não utiliza. Essa é a minha sala de pré 2. Ó, a altura da criança. Aqui está escrito cantinho da leitura. Olha aqui o... Deixa eu ver se eu amplio mais. Não sei se eu peguei nessa. O meu cantinho da leitura tá aqui. Ó, a minha caixinha simples, com os livrinhos. Mas aqui, minha gente, eu tenho as letras. Junto dessas letras, eu vou ver se eu tenho para passar também no grupo para vocês, tem o formato, que a gente sabe que no pré-2 a gente precisa apresentar as 4 formas, mas a gente vai trabalhar, né, a escrita em poucas repetições da imprensa. Tá? E lá tem o dedinho para eles tentarem fazer o traçado correto de cada letra. O A sobe, desce, corta. O B de cima desce, primeira barriga, segunda barriga. E assim a gente vai. E eles precisam utilizar o que a gente tem na nossa sala. Porque isso aqui é ambiência pedagógica. Se isso aqui está aqui em cima e a minha criança não tem contato, isso é decoração. Então, aí eu pergunto para vocês, a sala de vocês, ela tem ambiência pedagógica ou ela é decorada? Então, a gente, ó, tudo baixo, plastificadinho, entendeu? A gente já tem trabalhado nas secretarias, né, de comprar a plastificadora. Tá? Aí, aqui o meu tudo plastificado, passado naquelas máquinas. Então, para onde eu vou, eu levo. Se eu mudar de escola, eu levo. Se eu sair daqui, fui para a creche, levei. Tá? Então, observe. Esse aqui, ó, e outra coisa que eu gosto de fazer é colar com velcro. Porque eu deixo na parede, mas quando eu preciso, eu tiro. E deixo eles pegarem. Tá? Então, isso é muito importante. O que é que a gente tem, a gente vai utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, observem. Que é aquilo que ela coloca. Tempo de oportunidade, né? Então, aqui, ó, o tempo livre. Aqui eles vão escolher o livro e aí eu vou selecionando quais são os animais que ela gostou do livro, aí eu vou perguntando, indagando e vou puxando. Agora você vai contar o que você mais gostou para essa sua colega aqui no livro que você pegou para olhar. E isso aqui, além de eu estar trabalhando a oralidade, eu estou ensinando a minha criança aquilo que eu tenho lá no pré-2. Lembram que é a habilidade de saber a criança manusear um livro. Porque um bebê, quando a gente dá o livro para o bebê, ele faz isso aqui. Ó. Ele puxa, por quê? Porque ele ainda não está com a coordenação motora trabalhada para ter a delicadeza de virar. E isso é ensinado, gente. Se eu não ensino, eu não posso exigir da minha criança. Não, Gabriel, assim, ó, devagar, virou olhou tudinho. Qual o desenho que você mais gostou? Ah, já olhou todos os desenhos, aí você vai pegar aqui na pontinha, Gabriel, e vai virar o outro. Porque se você fizer com força e rápido, vai rasgar o livro, aí nós não vamos ter livro para ler. Então, é necessário verbalizar. O Anne, uma vez dá? Não dá, minha gente. Todas as vezes que forem necessárias. A gente vai explicar para a criança. Porque, por exemplo, se eu colocar vocês aqui para mexer no computador, cria um slide rapidinho. Na segunda vez, a gente passa 2, 3 dias, cria um slide. A gente já sente dificuldade. Então, as crianças, é natural delas. É a persistência. E aí, aquilo que a gente vem trabalhar é fases. Ela precisa ir evoluindo, se desenvolvendo para ela ter o quê? A autonomia, tá? Então, vamos para os grupos, que eu preciso que vocês leiam esse material. E aí, vocês vão fazer as apresentações por grupo. Disseram para mim que eu tinha que ficar com vocês até 18. Não é? Não é 18 ou é 17h30? Então, ó, vamos fazer, porque depois, por modalidade, quem trabalha com 2 anos, quem trabalha com 3 anos, quem trabalha com 4, quem trabalha com 5, quem é do AE? 5 grupos. Vou já verificar com as meninas, tá?
Vou pedir aqui. Podem ir fazendo os grupos. Menina, eu ainda não me acostumei, que a gente também está ao vivo. Eu vou explicar a metodologia da nossa oficina, tá? Berçário da Tia Wane. Então, olha, vocês vão fazer a leitura do material, principalmente da tabela com os marcos do desenvolvimento por idade. E aí vão anotar o que é que eu já fazia e o que eu não fazia. E se eu tinha consciência que aquele trabalho que eu estava fazendo, eu estava fazendo de forma pontual. Eu sei que a minha criança daquela faixa etária precisava ser observado se ele faz ou se ele não faz determinadas ações, tá? Entenderam? Pode. Pode. Qual é o grupo que vai sair? 2 anos? Professora está pedindo para os professores de 2 anos que vão se reunir aqui fora, porque está bem apertado aqui. Ok. Já? Da zona rural, né? Então, colegas da zona rural, a gente vai para a dinâmica da nossa oficina, que é onde eles vão ler o material complementar. Eu já entreguei para estarem passando esse material para vocês. Eu fiz uma apostila para que possa estar auxiliando vocês com esse conhecimento e que vai servir de consulta para sempre que vocês tiverem alguma dúvida. Então, a orientação agora é os grupos se reunirem por atendimento de faixa etária, professores que trabalham com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. E aí eles vão verificar se eles já estavam fazendo esse trabalho, né, de acordo com cada dimensão socioemocional, cognitiva, da linguagem e físico-motor. Se estão contemplando o que está previsto no marco, se não estão contemplando, como que vão contemplar a partir de agora. Certo? Muito obrigada e até amanhã. Amanhã nós iremos trabalhar sobre práticas inclusivas na educação infantil. Obrigada.